Fala galerinha do YouTube, beleza pura, tranquilidade máxima 100%, aqui é o Carlos Afonso, falando aqui diretamente do meu estúdio móvel. Então tem um camarada que eu conheci através da mídia, lógico, o senhor Antônio Carlos Saraiva, e eu fui entender que história era essa. E aí ele começou a falar a origem de tudo. Bom, ele morava desde muito jovem numa cidade do interior, lá do Paraná. O pai dele é português, ele veio do Portugal, trouxe a família, inclusive o Antônio Carlos ainda era criança. Esse pai dele já tinha um irmão que morava em São Paulo. Então eles deixaram Portugal para vir tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Bom, isso eu acho que há mais de 50 anos atrás. E eles foram lá para o Paraná, para o interior do Paraná, numa cidadezinha pequena. Eles tinham uma vida muito simples, muito humilde, de poucos recursos. O pai dele comprou uma carroça e com essa carroça ele prestava serviços para outras pessoas, inclusive pegava pães nas padarias e entregava nos outros comércios, nas residências, e ele ganhava pelo frete. Eles foram vivendo aquela vida ali na dificuldade, e o menino Antônio Carlos tinha um sonho de ser médico. Eu sei que isso não é fácil, uma pessoa de uma classe humilde querer ser médico. Eu já quis ser médico e não pude porque eu tinha que trabalhar, e você trabalhar e estudar medicina é impossível. Sem contar a dificuldade para você entrar numa faculdade, que você tem que ter uma preparação muito boa, em escolas muito boas, para você ter um preparo para você entrar numa faculdade de medicina. E o Antônio Carlos, ele tinha esse sonho de ser médico, de uma família pobre, querer ser médico. Quando ele completou 17 anos, ele pediu o pai para que ele fosse morar com o tio lá em São Paulo, que ele queria fazer um curso preparatório, né, um cursinho para tentar medicina. Então eles conseguiram lá se entender, ele foi para São Paulo, foi morar na casa do tio, e ele começou o primeiro ano fazendo cursinho ali, se dedicando bastante, estudando, só estudando. Aí o primeiro ano que ele estava lá, que ele fez vestibular para medicina, ele não passou. Tentou o segundo ano, estudou o ano inteirinho também, estudou. E aí, mais uma tentativa, também não passou. E ele continuou insistindo. Cara, terceiro ano, foi lá, estudou o ano inteirinho de novo, estudou. Nesse terceiro ano, ele conseguiu passar. Nesse meio tempo, ele estava trabalhando no Banco Itaú à noite, na compensação de cheques. Estava ganhando um dinheirinho durante a noite, trabalhando no banco, e de dia ele estudava, e aí entrou na faculdade e continuou trabalhando. Nisso que ele passou no vestibular, a família dele, que estava lá no Paraná, resolveu vir para São Paulo também. Alugaram uma casinha simples, aí ele foi morar com os pais. Como o pai dele era um português, teve um camarada lá do bairro que ofereceu para ele uma padaria. Uma padaria, tipo assim, a pior padaria do bairro. Não tinha equipamento, era uma padariazinha pequena, sem condições. E em volta dela tinham mais 5 padarias top, todas bem formuladas, com layout, com equipamentos, né, de primeira linha. E quase todo mundo que, para chegar na padaria do pai do Antônio Carlos, passava pelas outras. As outras eram muito superiores a dele. Então, coitado, ele ficava ali naquela dificuldade, tentando fazer o pãozinho dele e tal. O Antônio Carlos, nessa época, ele já tinha o seu dinheirinho, já estava na faculdade, comprou um Opala usado, um Opalão. Aí chegou um dia, que eu acho que foi no domingo, à tardezinha, o pai dele tinha que ir para a padaria, para adiantar as coisas para o dia seguinte. Aí falou, vamos lá pai, eu te deixo lá. Pegou o opalão dele, pegou o pai, levou, deixou lá na padaria. O pai abriu a porta, entrou e ele foi lá para fazer alguma coisa que eu não sei o que é. E marcou de vir pegar o pai mais tarde, lá pelas 10 da noite. Falei, não pai, eu passo aí e te pego. Tá bom, filho. Aí quando deu lá pelas 10 horas, ele chegou com aquele opalão dele, parou em frente à padaria,
viu que a porta estava um pouco levantada, aquela porta de aço estava um pouco levantada. Aí ele chegou, bateu na porta, o pai não respondeu, ele levantou mais e entrou. Quando ele olhou no salão, assim, estava lá o pai dele caído numa poça de sangue. Que ele chegou, balançou o pai já estava morto. A conclusão depois da polícia que houve uma tentativa de assalto. Provavelmente os caras não acharam nada e ficaram com raiva e mataram o senhorzinho lá, o pai do Antônio Carlos. Isso 18 dias depois que ele tinha comprado essa padaria. 18 dias. Não deu tempo para nada. Ele teve a vida encurtada ali, 18 dias depois que ele comprou essa padaria. Quando Antônio Carlos viu aquela situação, se desesperou e tomou todas as providências que tinha que tomar, tal. Foi aquele choque, a família toda sofreu. A padaria permaneceu por uns dias fechada, até que eles tomassem uma decisão do que seria feito, já que o Antônio Carlos estava trabalhando no banco à noite e de dia fazia faculdade. Mas ele bateu no coração dele que ele tinha que honrar o pai dele, então ele ia continuar com a padaria e abriu mão do emprego dele e trancou a matrícula na faculdade. Seu primeiro ano de faculdade, nessa padaria tinha um padeiro chamado Manelzinho, então era ele praticamente o Manelzinho. Manelzinho chegava à noite, fazia o pão, deixava o pão feito, deixava a massa pronta para mais tarde assar, também durante o dia. Mas foram dias difíceis, as vendas estavam cada dia piores, já ia pouca gente lá. Depois dessa morte, piorou mais ainda. As pessoas parece que tinham receio de entrar naquela padaria. Às vezes ele chegava de manhã para trabalhar na padaria, não tinha pão, porque o Manelzinho, ele desconfiava da mulher que traía ele, então ele saía às vezes de madrugada da padaria e ia para casa para ver se pegava a mulher de surpresa lá no flagrante e acabava deixando o seu Antônio Carlos na mão. Literalmente, de manhã ele tinha que sair pela porta dos fundos e ir em outra padaria comprar pão para abastecer a padaria dele, para poder vender para alguns clientes que ali, por consideração, às vezes ia lá na padaria dele. Então, você já imagina, chega lá no ter pão, então você tem que fechar essa padaria. Mas ele já estava assim muito angustiado, muito triste com tudo isso, já estava querendo fechar o negócio. Ele já não tinha mais o emprego dele, já não fazia mais faculdade, já não tinha mais carro que vendeu para poder sustentar a família. Então ele estava naquele dilema, fecha, não fecha, fecha, não fecha, arranja um emprego, volta para a faculdade. E o pai também, como é que ficava nessa situação? Porque ele queria honrar o pai dele com aquela padaria. Então ele estava assim, com um problemão na cabeça. Aí um certo dia ele pegou um táxi e foi para a padaria, num domingo inclusive. Que da mesma forma que ele deixou o pai lá no domingo, ele pegou um táxi, foi para a padaria para poder adiantar algumas coisas também para segunda-feira. E durante o trajeto, ele conversando com o taxista, ele contou um pouquinho da história, assim, falou que estava com a padaria, mas que não estava dando certo, que ele ia fechar, que já estava desgastado, já estava cansado. Por incrível que pareça, o motorista pegou no ombro dele assim, falou: meu filho, não desista, persista, não se dê por derrotado, você é um vencedor. Cara, falou isso para ele e as lágrimas começaram a descer, porque ele lembrou do pai dele, que o pai dele usava essas palavras assim: não desista. Ele tentou medicina 3 vezes, ele ia desistir, mas o pai falava: não desista. Então aquilo ali ele fez com que ele pensasse, abriu a porta da padaria, fechou, abaixou, se ajoelhou ali no meio ali da padaria, só ele. Aí lembrou do pai dele, falou com Deus: Deus, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance e tal. O que eu faço para isso aqui dar certo? Aqui é o meu sustento, é o sustento da minha mãe, dos meus irmãos.
Bom, aí vida que segue, né? Abre a padaria, continua trabalhando, continua fazendo pãozinho, Manelzinho vinha, às vezes não vinha. Então ele resolveu ele próprio aprender a fazer o pão. Manelzinho passou a ser um ajudante e ele garantia todo dia que a massa estava pronta para o dia seguinte, o pão está assado. E ele chegava muito cedo na padaria, já botava o pão para assar e assim continuou funcionando. Aí ele pensou numa ideia de como que ele poderia superar a concorrência. Aí falou assim, eu vou botar meu pão a 30% mais barato da região. 30% mais barato. Então assim, ele começou a fazer um pão muito bom, que ele aprendeu a fazer, então ele começou a fazer um pão muito bom, de qualidade, com 30% mais barato do que as padarias. Então aqueles pequenos comércios de bairros que vendia pão, que revendia pão, começaram a pegar os pães lá com ele, porque eles tinham um lucro maior. E ali no bairro também a notícia foi espalhando que o pão dele era mais barato, então começou a vender mais no bairro também, começou a vender mais leite, começou a vender mais manteiga, começou a vender mais presunto, mais queijo. Aí ele começou a ter um faturamento melhor, começou a trocar, botou um forno bom, o forno dele era antigo, melhorou um pouquinho a aparência da padaria, melhorou a frente e tal, e começou ali a concorrer com as outras 5. Ficou ali bem bacaninha, tal, tudo funcionando bem, fazendo bolo, fazendo outros tipos de pães. Bom, agora vem a segunda parte da história. O Antônio Carlos estava muito tranquilo, já com sua padaria funcionando bem, já tinha funcionários, já tinha caixa, já tinha padeiro, já tinha atendente de balcão. E tinha um vizinho dele lá, um senhorzinho bem velhinho já, que vivia enchendo o saco dele, falando assim, ai, seu Antônio Carlos, me arranja um emprego aí. Eu falei assim, poxa, você já trabalhou demais, o senhor já tá aposentado, quer mais o quê? Não, eu preciso ocupar minha mente, me ocupar de trabalho, preciso também ganhar um dinheirinho a mais. Eu falei assim, não, mas não dá, eu já tô com minha equipe completa. E o velhinho insistia. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que eu faço com esse senhor? Aí ele falou, bom, tá bom, vamos arranjar, o que o senhor sabe fazer? Aí eu falei, ah, seu Antônio Carlos, eu sei fazer esfirra, sei fazer quibe, um monte de coisa da culinária árabe, que eu trabalhei na Avenida Paulista, num dos melhores empórios de comida árabe. Eu sei fazer tudo, trabalhei lá muitos anos, me aposentei lá. Aí ele falou, sabe, vou dar uma oportunidade para esse senhorzinho. Aí o senhorzinho lá começou a fazer as esfirras, vários tipos de esfirras diferentes, uma da outra, quibe. Aí ele criou um cantinho ali dessas comidas de quibe, de esfirra, e melhorou bastante o movimento, as pessoas iam lá comprar, gostavam demais. E a comida começou a fazer sucesso, começou a vender bem. Aí alguém falou, por que você não abre uma outra casa só de comidas árabes, tipo um empório? Aí ele ficou com aquilo na cabeça, pensando em montar essa casa. Aí até que ele achou um pontinho lá bom na esquina, fez tipo uma lanchonete, aí vendia refrigerantes, vendia sucos, vendia quibe. Ele queria botar um nome diferente com origem árabe. E ele não sabia que nome que ele daria. Ele tinha um colega de faculdade que estudou com ele e que o cara era de descendência árabe. Aí ele ligou pra ele e falou assim, pô, fulano, eu quero montar uma casa de comida árabe e eu tô em dúvida em qual nome que eu coloco, quero batizar a casa com nome sugestivo. Aí o camarada do outro lado da linha falou assim, pô, Habib. Aí ele falou, o que você tá falando? Habibs? É, Habib, pode ser, Habibs é um bom nome, porque Habibs na linguagem árabe lá quer dizer amigo. Sempre que eles vão se direcionar a alguma outra pessoa, eles falam, ah, amigo, ah, Habib. Então esse colega dele, sempre que chamava os colegas, ele chamava de Habib. Aí ele falou, o nome é bom. E assim nasceu a primeira loja do Habib's.
essa é a história do seu Antônio Carlos Saraiva. E a lojinha Habib começou a também dar um movimento, ele continuou com a padaria e mais com essa lojinha do Habib. A filosofia de preço dele sempre foi 30% abaixo do mercado, que deu certo na padaria, e essa filosofia para ele, para todos os negócios dele, todo tipo de alimentação dele, abaixo do preço de mercado. Tentar vender o máximo no preço menor para ganhar no volume, na quantidade. Bom, e quando o negócio começou a dar certo, funcionar, né, 100%, com um faturamento bom, começaram a aparecer interessados em comprar o negócio. Ele não tinha interesse em vender o negócio, mas tinha interesse em expandir. E aí começou a nascer a franquia do Habib. Até então, uma empresa totalmente desconhecida. Bom, como as lojas começaram também a dar resultado positivo para quem estava adquirindo as franquias, então outros interessados foram aparecendo e passou a ter uma quantidade grande de lojas para atender. Ele precisou montar fábricas de produtos para atender essas lanchonetes. Ele criou sorveterias, fabricação própria do Habib's para todas as lojas. Ele criou uma fazenda com criação de vacas leiteiras para extração do leite ali na fazenda do Habib's. Esse leite, ele criou um laticínio para criar todo o queijo que era usado nas lojas franqueadas. Ou seja, a rede de lojas de lanches fast food Habib's tomou o Brasil. Então Habib's hoje virou uma marca. Então agora que vocês já sabem a história do senhor Antônio Carlos Saraiva, quero agradecer, pedir que você, se gostou, dá um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Valeu, beijo, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau. Bom, galera, antes de fechar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma informação complementar. Primeiro, essa história toda que aconteceu com Antônio Carlos Saraiva, não é porque Deus escreve certo em linhas tortas, ele escreve certo em linhas retas. Já é tudo determinado pela vontade de Deus. E outra coisa, depois que ele prosperou, ficou milionário, ele voltou para a faculdade, concluiu o curso de medicina, ele é médico, tem CRM, porém, ele nunca exerceu o cargo de médico, tá bom? Então fica aí essa informação complementar. Um beijo, tchau, tchau.